Alô garotada, alô pessoal, tudo bem? Futuros policiais rodoviários federais. Pessoal, hoje neste vídeo eu trago uma dica importantíssima ainda sobre as aplicações das leis de Newton, certo? Hoje eu vou falar sobre o plano inclinado. É importante a gente entender como se comporta um corpo em um plano inclinado. Tranquilo? Eu vou nesse vídeo falar de duas situações: o plano inclinado com atrito e o plano inclinado sem atrito. Primeiro eu vou falar logo sem atrito, que é a maneira mais simples, dá para compreender facilmente, e logo em seguida eu falo também do plano inclinado que com atrito. Tranquilo? Então vamos lá. Sem atrito, pessoal, a situação, a figurinha fica essa. Já coloquei a figurinha completa e vamos entender aqui que esse corpo aqui, ó, ele está nesse plano inclinado. E aí tem algumas forças que a gente deve levar em consideração nesse corpo aqui, tá? Wendel, quais são as forças que agem sobre esse corpo aí no plano inclinado? A primeira força, pessoal, é o próprio peso. Então, o peso é essa força aqui vertical que aponta para baixo, que atua nesse corpo por conta da gravidade, né? Então, a força peso, ela existe naturalmente. Então, assim, esse corpo, se não tivesse o plano, ele cairia na vertical. Mas assim, por conta do plano ser inclinado, ele não vai cair mais na vertical, ele vai cair aqui, né, paralelo ao plano, tranquilo? Então assim, o que a gente faz com esse peso? O peso P, pessoal, a gente vai decompor nessa direção aqui, vertical, né, seria vertical inclinada e horizontal. Essa aqui, ó. Então a gente pega o peso e decompõe aqui desse lado. A gente vai chamar essa força aqui, essa componente de PY, certo? Essa componente PY. E essa componente aqui, ó, a gente vai chamar de PX. Então, eu estou pegando o peso e decompondo no eixo X e no eixo Y. Então, tem que fazer isso? Tem, porque o movimento ela vai se dar na direção do plano, nessa direção do plano aqui paralela ao plano, e também existe a força normal que atua aqui no sentido perpendicular ao plano. Essa força normal, gente, é a força que a superfície exerce sobre o corpo, impedindo que ele afunde na superfície. Então, está aqui essa força normal N. Aí vamos considerar logo algumas coisinhas aqui. Wendel, primeiro, como é que eu encontro qual é o valor dessas componentes PY e PX? Você percebe que isso aqui ainda é o caso sem atrito. Então, tranquilo, Wendel. Olha só, o PY, pessoal, quando a gente faz a decomposição vetorial dessas forças, a gente tem que o PY é o P vezes o cosseno desse ângulo. Eita, Wendel, esse ângulo do plano inclinado aqui, pessoal, ó. Certo? Então, assim, a gente não vai entrar na geometria, na trigonometria agora, do triângulo retângulo, mas é importante que você saiba isso aqui, ó. Que o PY é o P, que é o peso do corpo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. No problema, geralmente, ele te fornece. Wendel, e o PX? O PX vai ser o peso vezes o seno do ângulo. Então vamos tentar entender aqui alguma coisinha. Olha só, pessoal, primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó. Nessa direção aqui, que eu vou chamar de direção Y, na vertical, eu tenho o seguinte: eu não tenho um movimento nessa direção, ou seja, o bloco ele não vai percorrer essa direção aqui, ó, Y. Ele não vai nem afundar, nem vai sair pulando no plano. Então eu posso dizer o seguinte, ó, a resultante dessas forças aqui, eu tenho que ser igual a zero. Isso quer dizer que não tem aceleração, né, no eixo aqui Y, né? Então eu posso dizer o seguinte: a normal vai ser igual ao PY, viu? A normal tem que ser igual ao PY porque essas duas forças têm que se anular justo que a resultante é igual a zero. Então quem é o PY, Wendel? Vai ser o peso vezes o seno do que? Peso vezes o cosseno. Opa! É muito comum confundir isso aqui por conta lá da decomposição vetorial no lançamento oblíquo. Mas aqui, ó, o PY é P vezes o cosseno do ângulo. Aí vamos lá. Na direção X, que é a direção do movimento, né? Que nesse caso, se não tem atrito, é óbvio que esse PX vai puxar esse bloco aqui na direção, né, paralela ao plano. Então, pode ser o seguinte, ó, que a força resultante PX é a única força que atua ali, ó,
ela vai ser igual a massa vezes quem? Vezes a aceleração no plano. Tá, beleza. Wendel, mas quem é Px? Eu posso dizer o seguinte, ó. Posso colocar P vezes o seno do ângulo θ é igual a massa vezes a aceleração. Vou segurar assim, vou deixar dessa maneira aqui. Então, essas são as forças que atuam no plano inclinado. Aqui é o peso, né? O peso na direção x, e aqui é o peso na direção y, que é igual a normal. Se alguém perguntar o seguinte, Wendel, qual seria a aceleração do plano inclinado sem atrito? O que eu faço aqui, pessoal? Eu pego, olha só, o peso. Quem é o peso? Vou mudar até de cor aqui para vocês não perderem aqui o fio da meada. O peso é massa vezes quem? Gravidade. Tudo isso vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes quem? A aceleração. Aí o que eu faço com as massas? Eu posso cortar a massa desse lado com a massa desse lado. Então vai me restar o quê? A aceleração no plano inclinado é igual a gravidade vezes o seno do ângulo, certo? Nesse caso, sem atrito, né? Então essa aqui, pessoal, é a aceleração do bloco no plano inclinado. Então vamos lá. Já vimos a situação aqui sem atrito. Vamos ver agora a situação com atrito, né? A situação é semelhante, pessoal, bem parecidinha. A diferença agora é que o atrito vai tentar impedir o movimento desse bloco. A gente está considerando aqui, ó, como naturalmente o bloco desceria. Então a gente lembra que a força de atrito ela sempre atua contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Aí permanece aquela situaçãozinha, ó. O Px, ó, seria a força que puxaria o bloco, só que tem uma força que atrapalha que eu vou chamar de força de atrito. Tudo isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Então isso aqui, ó, é no eixo x. Então tranquilo, já vou deixar guardadinho aqui, ó. Wendel, e no eixo y permanece, gente, olha só. O que é a força normal, né? A força normal seria o próprio Py, que a gente colocou agora há pouco, que é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Segura isso aqui também, deixa guardadinho. Não sei se vocês lembram, pessoal, mas a força de atrito ela é calculada como? Vamos tentar lembrar aqui desse ladinho aqui, ó. Vou colocar desse lado, vamos lembrar, pessoal. A força de atrito ela é sempre o μ, seja estático, seja dinâmico, vezes a força normal. Só que para o plano inclinado, lembra que a normal não é só mg, né? Então aqui para o plano inclinado, a força de atrito vai ser o quê? O μ vezes a normal é py. Então py vai ser o p vezes o cosseno do ângulo θ. É muito importante, pessoal, vocês estarem por dentro disso aqui. Wendel, eu não consegui entender e aprender. Você vai repetir esse vídeo, vai anotar tudo e depois vai partir aí para algumas questões, certo? Então vamos começar aqui resolvendo alguns exercícios. Vamos lá, galera. Diz o seguinte, o exercício. Um carro de massa 800 kg sobe uma rampa inclinada de 30 graus, certo? Com a horizontal. Uma rampa inclinada 30 graus com a horizontal. Desprezando-se as forças dissipativas e adotando a gravidade 9,8 metros por segundo quadrado, julgue o item a seguir. Na verdade, os dois itens, né? Então, o Wendel está dizendo o seguinte: a aceleração do corpo vale metade do valor da aceleração gravitacional local. Pessoal, a aceleração, quando se despreza as forças dissipativas, eu vou até marcar ali para vocês nunca mais esquecerem disso. Então, ó, ele desprezou as forças dissipativas. Quais são essas forças? Resistência do ar, força de atrito, enfim. Então, forças dissipativas, né? Tranquilo. Então, quando a gente despreza as forças dissipativas, eu não vou nem colocar o desenho aqui, porque ela é fácil demais de resolver. A aceleração no plano inclinado vai ser o quê? G seno do ângulo.
Wendel, mas o seno de 30 ele não me deu no problema. Era necessário mesmo eu, enfim, ter que saber, ter que decorar. É importante você saber, pessoal, principalmente os principais ângulos, 30, 45, 60. Mas assim, geralmente as questões, eles nos fornecem esses dados, tá bom? Então, mas mesmo assim é importante que vocês saibam, né? Então, Wendel, o seno, o θ é igual a 30 graus, de boa. E o seno de 30, eu já sei, eu lembro lá do meu ensino médio. Seno de 30 é igual a 1 meio, ou 0,5. Então, se eu for colocar esse 1 meio aqui na fórmula, vai ficar o seguinte, ó. A aceleração é igual a g vezes 1 sobre 2. Ou seja, não precisa nem colocar o valor 9,8 aí. Eu já estou vendo que a aceleração vai ser metade da aceleração da gravidade. Então esse item está corretíssimo, não precisa fazer nada. Certo? Então, pessoal, é interpretação, é saber o problema e, enfim, conseguir aí resolver facilmente uma questão dessa. A força normal, P64. A força normal é igual ao valor da força-peso, ou do peso do veículo. Olha só, muito cuidado, pessoal. Se fosse em superfície horizontal, a força normal seria sim igual ao peso do veículo. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui esse plano rapidinho para vocês. Eu posso pegar, posso fazer um plano aqui rapidinho para vocês verem. Então deixa eu me ver aqui um plano, pronto aqui. Aqui rapidinho, olha aí, olha só, pessoal. Fazendo aqui, mudando a cor, vou colocar uma corzinha aqui preto, de boa. Então coloco novamente lá. Então aqui, pessoal, o que eu faço? Eu coloco o veículo aqui, o objeto, é isso. Eles querem um carro, né? Tranquilo, tranquilo. Não vai nem precisar dos valores, né, Wendel? Então tá aqui esse carrinho, está aqui na superfície inclinada. E aí a força normal é essa força que age, vou colocar assim, ó, essa força que age perpendicular ao plano. Então ela age assim, ó, perpendicular ao plano. E é o peso, pessoal. Eu vou ter que pegar aqui uma cor, vou pegar aqui uma cor azul, essa corzinha aqui. O peso aponta para o chão aqui, ó, para o solo, verticalmente para o solo. E essa força aqui, ó, a gente vai pegar uma componente que eu vou chamar de PY, que é nessa direção aqui, ó. Então a normal não vai ser igual ao peso, aqui é PY e aqui é o peso. A normal vai ser igual ao PY, não é o peso do veículo. Aí você lembra quanto é que é PY ainda? É P vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? Tranquilo, Wendel. Então aqui o item está errado. Beleza, Wendel. Mas é simples, cara. O senhor fazendo aí é tranquilo demais. O negócio é quando eu vou fazer, pessoal. Prática. Prática e prática. Treinamento. Treine, porque você vai conseguir resolver sim esses problemas. A força normal, então já resolvemos, né? Isso, resolvemos. É porque eu coloquei o P64 em 2 páginas para tentar fazer a figurinha. Vamos resolver esse aqui, pessoal, é da banca CESP, tá bom? Isso é do Espírito Santo. 2 blocos A e B estão ligados numa corda de massa desprezível que permanece sempre esticada, conforme ilustrado na figura acima, abaixo, na verdade, né? Considerando que a polia tem massa também desprezível e desprezando o atrito com a corda, julgo os itens 68 e 69. A força normal que atua sobre o bloco B, ou seja, a força normal, lembra dela, ó, aqui, a força normal que atua sobre o bloco B é dada pela relação mg seno de θ. Mentira, pessoal, não esqueçam disso, isso que foi questão da banca, certo? Então a força normal é igual a PY, que é igual a peso, né, vezes o cosseno do ângulo. Então seria o que? A normal seria igual a M, né, na casa a massa do B, né, a massa do bloco B, deixa eu apagar aqui, seria mg, a massa do bloco B, vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo, e não o seno, como disse o problema aí. Então, esse nosso primeiro item está errado, porque não é mg seno de θ, como ele disse aqui, ó. É mg cosseno de θ, a gente acabou de aprender. Vamos para o próximo, P69. Considerando que não existe atrito, não existe atrito entre o corpo B e o plano inclinado, que o corpo A tem massa igual a 10 kg
e que o ângulo é 30 graus. Então, para que o sistema fique em repouso, a massa do bloco B deve ser igual a 5 kg. Vamos tentar fazer o seguinte. Gente, a força que puxaria todo mundo para cá, já que não tem atrito, eu vou chamar de PX do bloco B. Não é isso? Wendel. E a força que atrapalharia todo o movimento seria o peso de A. Vou colocar aqui, ó, peso de A. Então essa força seria atrapalhona. Claro, tem tração aqui, mas elas vão agir em sentidos contrários, eu posso desconsiderá-las aqui nesse problema. Viu? Vocês sabem como faz isso, viu? Vocês sabem como faz isso. Então aqui seria a tração T, aqui é a mesma tração T. Então vamos pegar o seguinte, a força resultante no sistema seria, vamos considerar o sistema se movendo aqui nessa direção, então vai ser PXB menos peso de A é igual a massa de A mais a massa de B, tudo isso multiplicado por quem? Pela aceleração do conjunto. Só que foi que ele me disse, ainda ele disse que o sistema está em repouso. Ele não disse isso? Wendel, se o sistema está em repouso, é porque essa aceleração aqui é zero. Se a aceleração é zero, tudo isso aqui vai ser zero. Então vai ficar, ó, PXB menos o peso de A tem que ser igual a zero. Então, passando esse peso de A para lá, vai ficar assim, ó, PXB tem que ser igual ao peso de A. Wendel, o que é PXB? Seria assim, ó, o PXB seria a massa de B vezes a gravidade, não é PX? Vezes o seno do ângulo. E o peso de A simplesmente massa do A vezes a gravidade. A gravidade dos dois lados eu posso cortar sem nenhum problema. Então a gravidade aqui, eu posso cortar essa gravidade com essa. Então vai ficar a massa do B, que é o que ele quer saber, né? Então vamos lá, vamos saber quanto é que é a massa do B agora. A massa do B vezes o seno de 30, a gente acabou de falar lá na questão anterior, seno de 30 é igual a 1 meio. Então a massa de B dividido por 1 meio é igual a massa do A, né? Que a massa do A é quanto? Ele disse que era 10. 10 vezes, enfim, 10, né? Porque a gravidade foi embora. Então 10. Apaga aqui esse pontinho que ficou lá. Então, pessoal, nesse caso, a massa do B tem que ser o dobro de 10, não 5. Ó. Então a massa do B aqui, ó, se eu passar esse 2 aqui que está dividindo por outro membro, multiplicando, vai dar 2 vezes 10, vai dar 20 kg. Então, nesse caso, a massa do B não pode ser 5, ela deve ser igual a 20 kg. E aqui a gente consegue o que? Resolver o nosso problema, e esse problema está o que? Errado. Certo, galera? Então, nesse exato momento, eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa aula. Então, deixe o teu comentário, a tua dúvida, o teu questionamento, e até um próximo vídeo. Um abraço, tamo junto!